Gente querida do terror, Nádia, é conversando que a gente se entende. Conversemos então. E hoje conversaremos sobre o quê? Ódio. A simples presença da palavra já traz algo negativo. É incrível. Não é uma das piores palavras do nosso vocabulário, mas com certeza tem a sua presença garantida entre aquelas que transmitem as energias que, se dependêssemos de nós, jamais fariam parte da nossa existência. Aí vem a dúvida. Seria ódio um sentimento mais forte, intenso e duradouro do que o amor? Ou eu não estou errado ao afirmar que ódio e amor são o mesmo sentimento em sentidos contrários? São essas questões difíceis de se chegar a um denominador comum. Bom, ter 100% de concordância pode esquecer. Eu acredito que a única teoria que o ser humano concorda plenamente é a certeza que jamais existirá a concordância absoluta, qualquer que seja o assunto. Estou parecendo complexo, enrolado? Então, eu peço que assista o vídeo a seguir até o final e tire suas conclusões. Sempre lembrando, o relato a seguir, ele é a continuação do vídeo 149/25. Então, caso não tenha assistido a primeira parte, volte lá. Facilitará a compreensão da sequência. Vimos no vídeo anterior. Rafael, homem trabalhador, honesto, dedicado à família, igual a muitos, perdeu a noção de time e de valores, dedicando basicamente a sua vida como um todo ao trabalho. Sempre preocupado em dar o melhor para si e para sua família. Não podemos condená-lo por isso. Mas a vida pronta. E ele só percebeu o que estava fazendo quando foi vítima de um infarto, que só por milagre não o levou. Aí ele conheceu outros valores. Resolveu pisar no freio, pediu demissão de onde estava, um alto cargo, abriu mão de um salário incrível, de uma vida intensa na grande São Paulo e no mundo, pois viajava constantemente, para ir morar no interior, montar uma empresa de médio porte, que lhe daria uma tranquilidade financeira para viver dentro daquilo que realmente interessava. Dar mais atenção para sua parceira de sempre, Natália, para os seus filhos, Dundum, Dum2 e Dundinha, e principalmente para ele, pois de nada adiantaria acumular fortuna se não tivesse tempo de aproveitá-la, de desfrutar do que ganhou. E ao mudar para a nova cidade, buscando paz, tranquilidade, qualidade de vida, ele alugou uma belíssima casa, de uma arquitetura incrível, uma casa centenária. Ali começaram os seus problemas. Senhor Romário, mesmo nos sentindo ridículos em alguns momentos, ou até mesmo irresponsáveis em outros, Natália e eu resolvemos levar o plano adiante. Nossos filhos passariam o mês de dezembro, incluindo Natal e Réveillon, na casa dos avós. 15 dias avós paternos, 15 dias avós maternos. Divisão calculada com exatidão até em segundos para evitar ciúmes. Não à toa meus filhos eram mimados. Eram mimados pelos avós, pela mãe, e aos poucos, com mais tempo, eu estava também cometendo o mesmo erro. Mas a ideia era muito simples, nos livrar daquele fantasma do aparecer da dona do Carmo, seja lá o que ou quem fosse ela, e principalmente procurando entender por que da frase enigmática:
que começou como algo insignificante e se tornou uma grande tortura. No Natal, não fique nessa casa. Planejamos tudo nos mínimos detalhes. As crianças viajariam, a folga coletiva, as férias coletivas da empresa seriam mantidas no mês de dezembro, o que já era uma tradição desde que ela iniciou suas atividades. Só que janeiro, quando era o retorno, o boom, ao invés daquela pasmaceira de dezembro, que estavam ali poucos funcionários só para manter as máquinas ligadas, só para manter a engrenagem funcionando, janeiro seria a hora do voltar com tudo. Precisaria da minha presença, só que eu não abriria a mão da minha família. E faria a nossa viagem de férias em janeiro. E para isso, eu contava com a confiança que eu tinha em determinados colaboradores. O Henrique, meu chefe de linha de produção, a minha secretária, a jovem Catarina, que foi uma das primeiras recrutadas. Nela eu vi um potencial incrível, uma vontade de vencer e investir. E tinha certeza que ela estava preparada para segurar o rojão comigo à distância. E quando eu falo à distância, não é qualquer problema me ligar, muito pelo contrário. Eu estou incomunicável, pois eu estou de férias. Não iria repetir os mesmos erros dos tempos que eu era funcionário. Então, tudo fechado, tudo combinado. Eu lembro que as crianças tinham data marcada para viajar para a casa dos avós. Só não iriam caso não tivessem vencido o ano de forma direta, sem depender de exames complementares. E ai deles que acontecesse. Mas esse erro não existia. Eles sempre eram aprovados com uma longa margem. Marcamos de levá-los primeiro para a casa dos meus pais. E sairíamos no sábado pela manhã. Aí viajaríamos, ficaríamos no domingo lá e retornaríamos. Tudo arrumado, tudo esquematizado, já tinha até as passagens de embarque para as viagens de janeiro, tudo assim, simétrico. Só que na sexta-feira à noite, no jantar, que iríamos aproveitar para nos confraternizarmos, porque seria a nossa despedida do ano, seria desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Aquilo ali nos dava uma agonia, seria a primeira vez. Poxa, nós nos perguntávamos o que estamos fazendo, mas era necessário fazer. Não podíamos conviver naquela casa com a dúvida do Natal, não fique nessa casa. E num jantar, que seria mais ou menos assim um jantar de até o ano que vem, nós percebemos que as crianças estavam estranhas. Até que Dundinha, sempre ela, não tinha tramela na língua, olhou para o mais velho, né, o Dundum, e disse: vamos contar ou não? Nossa, os olhares se cruzaram. Entre eles, de censura. Entre Natália e eu, de curiosidade. Agora vocês vão ter que contar o que é. Não é nada. Oh, Natália dizia: conta. Não, mãe, é coisa dela, ela é louca. Aí eu digo: conta. Bom, era o suficiente para o relatório vir à mesa. O que eles nos revelaram? Disseram eles que a impressão que tinham é que havia sido um sonho. E como de costume, os três tiveram o mesmo sonho. É que estavam caminhando no quintal da casa, quando Dona do Carmo apareceu e acabou com a nossa reputação, dizendo que nós éramos irresponsáveis e não sabíamos reconhecer e respeitar o perigo. Mas pelo menos teve um elogio. Ela aplaudiu o fato de nós termos afastado nossos filhos e deixou claro: vocês realmente tiveram uma demonstração de amor dos seus pais. Vocês têm que viajar e ficar longe daqui esse mês. Só que ela complementou, mandando que eles nos avisassem que éramos na noite de Natal para ficarmos no mezanino e não sair de lá. Negócios às claras, amizades preservadas. Eu peço uns minutinhos do seu tempo, por favor, não pule essa mensagem. Para quem não me conhece, eu sou o Romário Filho. E hoje, o canal ainda comemora termos alcançado os 1000 inscritos. Mas qual a importância de superar essa meta? Bom, ao chegarmos, o nosso canal passa a ser monetizado, ou seja, vídeos remunerados. Mas como funciona essa remuneração? A cada 1000 visualizações do canal, o YouTube paga
uma unidade de referência. Eles têm as siglas. E qual o valor dessa unidade de referência? Ela vai de 20 centavos de dólares a 4 dólares. Uma diferença abissal. E quais os critérios utilizados pela plataforma para definir o valor a ser recebido por cada canal? Primeiro, é o número de inscritos. Por isso eu peço aos que já estão aqui há muito tempo, ou aos que estão chegando agora, inscrevam-se no canal. É fundamental, uma questão lógica. Quanto maior o número de inscritos, teoricamente, maior o alcance dos vídeos. Ou seja, o espaço passa a ser valorizado para os patrocinadores que querem ver suas marcas chegando o mais longe possível. Além da inscrição, nós temos outros itens importantes. Curtir e comentar. Curtir é o famoso dar o like. Comentar pode ser apenas um oi. E por que a importância? É que mostra à plataforma que você está aqui, que você participa, que tem interesse pelo canal. Na sequência, outros pontos fundamentais. Bom, para alguns vídeos tem o clique, o sino de notificações, para que o YouTube notifique quando o vídeo é publicado. Olha, tem muitas pessoas falando que o YouTube não está notificando, não quer entrar no mérito, e para nós também não é tão importante assim, porque quem gosta do canal, quem quer conhecer o canal, ou ver os vídeos, sabe que segunda, quarta e sexta, sem falta, entre 2 horas da tarde e 7 horas da noite, terá um novo vídeo. Outro fator fundamental é a minutagem na visualização, ou seja, assistir o vídeo na íntegra, ou pelo menos um pouco mais de 50%. Porque se a pessoa entra, curte e não assiste nada, não é vantagem para o patrocinador, pois fica claro que a sua propaganda não foi visualizada. A plataforma nos dá oportunidades de buscar patrocinadores parceiros, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, se alguma empresa estiver interessada em parceria com a gente, entre em contato pelo nosso e-mail. Mas também, os parceiros podem ser pessoas físicas, você. E aí nós temos a opção do envio de Pix, colocando a chave e o QR Code na tela. Temos a opção do Hypar, que ele também, depois de um determinado número, passa a ser cobrado. E temos a grande opção de ser membro, de pertencer à Confraria Nádina, tendo algumas vantagens. Acesse aí no Seja Membro e irá conhecê-las. Eu sei que é chato o vídeo interrompido com todo youtuber repetindo os mesmos pedidos. Espero agora que você entenda a razão. Recado dado, resta agradecer a atenção e a paciência e voltar ao relato. Quando a coisa estava interessante, ficamos olhando um para o outro assim, o silêncio, eu digo, tá, e daí? E daí nós acordamos. Então tá, então a dona do Carmo apareceu para nos xingar e para deixar isso no ar. Foi, pai. Eu olhei pro outro, foi, pai. Eu olhei pra Dundinha, é isso mesmo, pai. Então tá, então vamos jantar, vamos esquecer isso. E aí fizemos a surpresa, os presentes de Natal dados com antecedência. Nossa, foi uma festa, foi uma coisa maravilhosa. Porque com um detalhe, a nossa árvore de Natal estava montada na sala. Nós pensamos muito se criaríamos todo aquele ambiente, já que as nossas crianças, que é o objetivo principal da festa, não estariam com a gente, mas resolvemos que sim. Não deixaríamos essas dúvidas, esse suspense todo, quebrar uma tradição que vinha da minha família, vinha da família de Natália. É manter viva a presença do espírito de Natal. Dia seguinte, cedo viajamos, conforme combinado. Chegamos na casa dos meus pais, foi uma festa, foi um... imagine, eles ficavam, bem dizer, um ano sem ver nossas crianças. Aí um final de sábado incrível, um domingo maravilhoso. E resolvemos viajar à noite, voltar à noite. Então eu estava descansado, estava tudo tranquilo, sempre fui bom de direção, Natália também. O nosso carro, graças a Deus, era pronto para essas jornadas. E retornamos. E no retorno, a gente não queria ficar comentando sobre aquele recado diante das crianças. Mas foi ficar sozinho, pegar a estrada, o assunto voltou. O que você entendeu com esse recado? Natália perguntou, eu digo, absolutamente nada. Talvez o mesmo que você. Por que o mezanino? Eu disse, poxa, ele nem fazia parte da casa. Nós aqui resolvemos, na reforma, colocá-lo lá para ser o espaço de brinquedo com as crianças, ficaria o quarto da bagunça. Eles teriam o local deles e, ao mesmo tempo, estariam ali com a gente, na sala, na convivência, para não ficar num ambiente fechado. Quando eu falei isso,
Natália concluiu: então é por isso. Eu digo: por isso o quê? Seja o que for que tenha acontecido nessa casa, seja o que for que essa casa esconde, o mezanino não faz parte. Então, quem estiver nele, na hora que algo fosse acontecer, estaria protegido, porque nem ali estaria. Confuso, né? Mas tinha lógica. Então nós trabalhamos em cima dessa tese. Chega então o dia 24 de dezembro, pela manhã. Bom, não preciso dizer que nenhum de nós dormiu, nós estávamos preocupados. E aí, como agir? Claro que nós queríamos ter a nossa ceia. Não abriríamos mão. Mas se fosse para ficar no mezanino, a cozinha ficava em outro espaço. Lá em cima tinha banheiro, tinha um banheirinho bom. Não teríamos necessidade de descer, poderíamos montar uma cama lá. E até mesmo um espaço para a nossa ceia. Tudo complicado, mas muito simples. E os pratos a serem servidos seriam aqueles que não precisariam do fogão, ou seja, a gente poderia montar a mesa já com antecedência. Um vinho, saladas, tudo muito fácil. Em alguns momentos nos sentíamos ridículos, mas ao mesmo tempo concordávamos com Dona do Carmo que nós não deveríamos estar ali. Nos orgulhávamos pelo fato de ela ter reconhecido que agimos certo em tirar as crianças. Então nada mais lógico que nós seguíssemos o seu conselho. E assim aconteceu. Quando a noite começou a cair, nós subimos lá para o mezanino, decididos a não descer antes do amanhecer do dia 25. E se nada acontecesse na noite de véspera do Natal, na sequência que também seria Natal, né, que seria o Natal, dia 25, se nós ainda estivéssemos ali permaneceríamos. Loucura, né? Só desceríamos do mezanino no dia 26. A noite estava incrível, um calor lá do alto, tinham janelas que nos davam uma vista maravilhosa, estava um ambiente calmo. Colocamos algumas músicas relaxantes. Também pensamos, não vamos esperar a ceia, não tem porquê, né? Jantamos antes, pensamos em assistir um filme na TV, mas daí aquele silêncio raro nas nossas vidas, aquela presença, aquela respiração forte, aquele calor assim gostoso de estarmos deitados juntos, nos sentindo. Dá um picolé de quiabo para quem adivinhar o que aconteceu. Rolou e foi muito bom. Olha, num nível assim bem acima do que estava a nossa média. Aí estávamos abraçados ali. Natália começou a rir, descobriu que Dona do Carmo queria dizer. Eu digo: o que foi? É que nós não ficássemos sozinhos aqui, porque nós não temos mais condições físicas e psíquicas para um quarto filho. E hoje o risco é grande. Ah, meu Deus, nem brinca. E aí ficamos. Ficamos e tiramos um cochilo. Senhor Romário, de repente eu comecei a sentir uma mudança no ambiente. Aí eu acordei. Nós não estávamos no escuro total. Tinham luzes acesas, pontuais. Só que eu comecei a ver no teto, assim, circular umas ondas de energia. Era algo estranho. E começou a esfriar. Aí eu cutuquei Natália, ela acordou, olhou: o que é isso? Eu digo: eu não sei. Aí de repente, o local ficou iluminado, mas iluminado é com fumaça. Nós olhamos para a sala, aquela sala gigantesca, aquele pé direito maravilhoso, tudo em pedra. E em meio à fumaça nós ouvíamos risos, conversas. Ficamos olhando. E aquela fumaça era uma espécie de neblina, era algo diferente. Começou a se dissipar. E nós vimos uma mesa gigantesca, de madeira, tudo muito bonito. E uma família reunida ali. Tinha uma senhora que, embora mais jovem,
Foi fácil de identificar. Era a Dona do Carmo. Um casal que Dona do Carmo ali, digamos, se ela tivesse 50 anos, não dá pra ir. Um casal assim, ele, seus 35, 36, ela, seus 32, e 4 crianças. E ali estavam à mesa, conversando, se confraternizando. Nós nos olhávamos lá de cima e estava nítido que eles não percebiam a nossa presença, nós não estávamos ali para eles. E o que chamava a atenção, senhor Romário, eram as roupas. Sem dúvida alguma. Roupas que fazem parte de museu, até a mobília. A impressão que nós tínhamos é que estávamos vendo uma cena do século XIX. Até as louças, tudo. E ouvimos uma conversa interessante de Dona do Carmo reclamando que não estava... que teve que fazer o jantar, teve que arrumar tudo. Porque o Fernando é o nome do rapaz, sempre com essa mania de pensar nos outros, dispensou todos os funcionários, deu folga remunerada para todos. E estava a família ali reunida sem um apoio, sozinhos, naquela imensidão. Foi quando Silvia disse: ah, minha sogra, não vai cair um pedaço a gente trabalhar um pouco na cozinha? Não precisa ter sempre empregados entre nós. Ah, eu acho que o Fernando está certo. E ele olhou para aquela senhora e disse: diz aí, mamãe, se fosse a senhora que de repente descobrisse que poderia passar o Natal com a sua família, desfrutando. Ah, no fundo a senhora acha que eu estou certo, né? Aí ela dizia: você puxou seu pai com essa mania. E as crianças indo para lá e para cá, para lá e para cá. Elas estavam sentadas, mas não sentavam muito. Sabe como é que é criança, né? Bom, criança é criança em qualquer época. Foi quando a mais novinha disse: ah, eu quero mais arroz. Aí Dona do Carmo falou para a mais velha: Juliana, vai na cozinha e pega, tá na panela assim, assim. Ah, vó, porque tu é mais velha, vai lá. A gente olhava aqui, o Juliana deveria ter assim mais ou menos uns 12 anos, era mocinha. Os outros eram tudo... E seu Romário, Juliana se dirigiu à cozinha. Aí de repente, do nada, dá um estouro. E a porta da frente, uma porta linda, uma madeira maciça, tudo no meio daquela neblina, tudo no meio... Parecia que a gente estava assistindo um filme, mas filme B, de uma imagem ruim, distorcida. Aí 3 homens invadiram a casa. Mas invadiram com truculência, gritando. As crianças começaram a gritar também. Fernando tentou reagir, de cara levou uma coronhada na cabeça e caiu. Dona do Carmo, será naquela pompa autoritária, que ela devia ser assim a matriarca, quis gritar, do tipo: quem são vocês? Que saiam da nossa casa, coisa. E um dos homens, mostrando que não estava para brincadeira, simplesmente atirou com as armas, aquelas revólveres, sei lá, aquela coisa antiga. Pegou no peito assim, do lado direito. Ela se estatelou. E aí, seu Romário, o que se viu ali foi uma cena que a gente faz tudo para não ver, ou se tiver o azar de testemunhar, esquecer. Foi maldade pura daqueles 3 trogloditas. E foram para cima de Fernando: cadê o dinheiro? Queremos o dinheiro. Ele dizia: não tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Cara, cadê o dinheiro? Você tem dinheiro, sim. Aí ele falava: não tenho, não tenho. Cadê o dinheiro do pagamento? Aí que ele... Como assim pagamento? Você adiantou o pagamento para os seus empregados. Cadê o dinheiro? Ele disse: meu Deus, o que vocês estão falando? Claro que eu adiantei, mas eu já paguei. Eu não tenho mais nada, não tenho mais ninguém na fazenda aqui que já foram embora. Quer dizer que pagou antecipado? Foi, paguei antecipado para que eles estivessem no Natal, coisa. E eles batiam. Mas batiam em todo mundo, inclusive nas crianças. Menos em Juliana, quando viu aquela confusão toda. Se escondeu na cozinha, mas podia assistir tudo. Imagina a cabeça daquela criança. Bom, seu Romário, eles reviraram a casa toda, de fato não tinha dinheiro.
Fernando até mostrou os papéis, que devia ser os recibos que os funcionários assinaram. Aí um deles falou, vambora, porque daqui a um pouquinho vai chegar gente, porque sempre fica um ou outro na fazenda, vamos embora, vamos sair daqui, deu errado. Só que tinha um, que os três eram os demônios, mas tinha um que era pior ainda, que não saiu, antes de o que ele chamou de não deixar testemunhas. Foi triste de ver aquele casal e as 3 crianças jogadas. Uma maldade sem precedentes. E Dona do Carmo continuava ali, no chão. Então foi dada como morta. Só que não estava. E eles também. Não deram falta, não sabiam, ou não encontraram. E saíram sem bulir com Juliana. Quando foram embora, a menina veio da cozinha em estado de choque. Ela chorava, ela gritava, ela dizia, meu Deus, é minha família, Ela se agarrava à irmãzinha mais nova, ela se agarrava à mãe, ao pai, ela tentava acordá-los, e nessa ela vai em Dona do Carmo. E Dona do Carmo dá sinal de vida. Juliana, quando viu que a avó estava viva, prestou socorro a ela, chamou alguns empregados que de fato estavam na fazenda, que não saíram, gente sem família, como tinham bebido muito, não tinham ouvido o que tinha acontecido. Fizeram o socorro, o medicamento, veio um médico. A bala não foi um tiro fatal, mas deixaria, lógico, Dona do Carmo com uma sequela. Ela tinha desmaiado mais pelo tranco que teve na cabeça ao cair. Só que ela falou, isso a gente lembra quando a neta disse que ia procurar socorro, que ela disse, procure Jerônimo. Jerônimo era um homem de confiança que estava na fazenda. E jure para mim, ela olhou, disse que a criança olhou para ela. O que acontece aqui na fazenda fica. Não conte para ninguém, só para Jerônimo. Aí a menina saiu para chamar socorro. E de repente, seu Romário, a casa começou a tremer. Nós achávamos que era um terremoto, nós vimos aquilo quebrando, mas não era a nossa mobília, era a mobília daquela época. Parecia que um portal estava se abrindo, era uma coisa louca. Eu abraçado em Natália, pensando, agora nós vamos morrer. Foi quando Dona do Carmo, ainda cambalhando, olhando a sua família, mas ela não derramava uma lágrima. E ela olhou para o mezanino. Sem brincadeira, nós nos arrepiamos. Ela deu um sorriso. E de repente aquilo foi um estrondo. Que quando nós, não sei se acordamos ou voltamos de um transe, eu não sei explicar. Estávamos deitados no mezanino e lá embaixo tudo normal da nossa casa, como se nada tivesse ocorrido. Claro que nós não poderíamos deixar assim. E aí, com aquelas informações, nós fomos atrás. Olha, o dia 26 de dezembro foi de pesquisa. Fomos em delegacia, no jornal, fomos... E lá encontramos na biblioteca um senhor, mas um senhor já... Olha, eu não quero nem me arriscar de quantos anos ele tinha. O cara já era bem usadinho. E aí viu que nós fazíamos perguntas, íamos pesquisar, mas não encontrávamos nada, como se não tivesse acontecido nada. Aí ele olhou para nós e disse, mas não é para ter nada. Porque uma ordem de Dona do Carmo não precisava ser repetida. Nós olhamos para aquele homem e ele disse, muito prazer, eu sou Jerônimo. Jerônimo. Aquele nome não era estranho. Eu trabalhei na fazenda. Querem saber da história toda? Ele pegou um papel, uma letra horrorosa, entregou um número. Aí eu olhei, era o número de um telefone, era um DDD, era Rio de Janeiro. Aí quando eu olho para frente, para saber mais detalhes, aquele homem não estava mais ali.
Senhor Romário, a nossa cabeça cada vez virava mais. E nós não tivemos dúvida. Fomos para o Rio de Janeiro. Aquele telefone era de uma senhora, Dona Guilhermina. Chegamos lá. Chegamos lá, ficamos apavorados com a casa que ela morava. Era impressionante. Era uma era uma fazenda dentro do Rio de Janeiro. Aí ela nos atendeu. Na verdade, quando batemos a porta, veio um empregado muito bem uniformizado, nos levou até uma sala. A casa é incrível. Ela nos recebeu muito bem. Nos recebeu perguntou se nós queríamos chá, se queríamos algum lanche. A Natália disse que estava precisando usar o toalete, ela mostrou. Depois a minha mulher voltou. Tem que ver o luxo daquele banheiro. Não vou falar sobre nomes, não vou falar nada. Aí ela se apresentou, disse o nome todo. Já era uma senhora liberando 60 menos, 60 mais, mas liberando 60. E eu agradeci por ela ter nos atendido, nos recebido, que quando eu liguei para ela, o primeiro contato não foi muito bom não. Ela perguntou se nós éramos jornalistas, ou se éramos um daqueles curiosos que queriam saber de questões esotéricas e não sei o quê. Mas quando soube que nós morávamos na casa, ela nos recebeu. Nos recebeu e foi direto. Aquela casa, na verdade, era a casa grande de uma fazenda gigantesca, que cobria praticamente o território da cidade que ali existia. Era uma fazenda de café, que na época que ocorreu aquele incidente, já estava decadente. Porque a abolição da escravatura já tinha acontecido há uns anos atrás, estava com problema de mão de obra. Mas a família ia tentando manter o negócio. Foi daí que Dona Guilhermina disse: vocês falaram que receberam do Jerônimo o meu telefone? Eu disse sim, até fui mostrar o papel para ela. Quando eu procurei o papel, não encontrei. Eu falei: Natália, onde é que está? Aí disse: não me surpreende que Jerônimo já não está entre nós há muitas décadas. Eu digo: meu Deus do céu. Aí não precisei nem perguntar, a Dona do Carmo também já partiu, ela? E eu fiz questão de chamá-los aqui hoje, porque vocês não ficassem naquela casa. Porque iriam testemunhar algo tão ruim quanto. Talvez até corressem riscos. Acho que por isso que Jerônimo entregou esse papel para vocês. Porque a Bisa do Carmo, quando ela falou Bisa do Carmo, eu digo: meu Deus do céu. A do Carmo é sua bisavó? Ela não. Ela é mais que isso. Eu não sei se ela é, a gente diz tetravó, tatravó, eu nunca soube. Na verdade, a do Carmo era a avó da minha bisa Juliana. Eu olhei para a Natália, a gente estava impressionado. E aquela mulher falava, aquela postura. A menina que vocês disseram que testemunhou tudo, que sobreviveu por milagre. Só que do Carmo não era uma mulher de deixar barato. Ela mesmo, em recuperação, numa cama, pediu para Jerônimo buscar 3 capitães do mato, dos melhores. Aqueles acostumados a sair para caçar gente na época da escravidão e não voltar com as mãos vazias. E deu um bom dinheiro para aqueles homens. E os homens saíram na caça dos criminosos. Em 2 dias estavam com eles ali, de joelhos, amarrados, pedindo perdão a do Carmo.
Pois é, senhor Rafael, é Rafael o seu nome? Disse, é. Esses 3 homens tiveram um final que eu não desejaria nem para o próprio Lúcifer. Eles sofreram até a última gota de vida. Eles foram torturados de uma forma que só do Carmo saberia. E eles partiram pedindo perdão. Chegaram a lembrar que ela considerasse ser Natal. Ela olhava assim, mas vocês não pensaram nisso quando fizeram o que fizeram com a minha família. Nós erramos, pelo amor de Deus, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe, nos perdoe. E quanto mais eles pediam perdão, maior era o ódio de do Carmo. E minha bisa Juliana, mesmo criança, ali já estava com o espírito velho, calcificado. Ela não só ouviu tudo, como aprovou e aprendeu como se faz. Essa é a mãe. Se aqueles homens trouxeram ódio, trouxeram mal para uma família feliz que comemorava uma noite linda, eles escolheram algo muito pior. Não existe crime perfeito. E foi fácil de encontrá-los, porque Juliana os reconheceu. Porque ela tinha ido com seu pai Fernando à fazenda do seu Oscar, que era um fazendeiro vizinho, e ela presenciou a discussão do seu Oscar revoltado porque Fernando estava trazendo problemas para os fazendeiros, porque já a fase já estava difícil sem os escravos, e agora ele estava dando direitos, e os empregados das outras fazendas estavam querendo também, onde já se viu, da folga coletiva no mês de dezembro, adiantando o salário. Aí tudo ficou muito claro na cabeça de do Carmo. Aqueles criminosos ouviram a notícia pela metade e resolveram dar o golpe da vida deles. Os policiais foram chamados, mas a pedido do Carmo ficaram quietos, porque um pedido dela era uma ordem. Os empregados presentes também não comentaram nada e o assunto simplesmente foi abafado. Para evitar problemas para o Oscar, que era um excelente vizinho, e também para evitar pânico na região. Juliana cresceu. Do Carmo estava cansada de tudo e pensou em vender a fazenda. Como não dava para vender de porteira fechada, loteou. Aí os terrenos foram vendidos, a cidade cresceu para o outro lado e lá virou o bairro onde vocês moram agora. Juliana casou, nasceu minha avó, que conheceu um rapaz que morava no Rio de Janeiro. A família mudou para cá. Logo nasceu a minha mãe. E aqui estamos nós, carregando o peso dessa história. Vó Juliana já partiu. Minha mãe está idosa. E eu, como o senhor pode perceber, não sou mais nenhuma menina. E eu resolvi mudar de ideia. Até então essa história ia passando de geração para geração para nossa família. E eu não contei nada para as minhas filhas, para os meus netos. Eu não quero mais que essa maldição continue. Estou querendo esquecer. Só que a bisa do Carmo não. Então, todo Natal, todo final de ano, ela revive, juntamente com aqueles bandidos, tudo o que aconteceu. E eles voltam, eles revivem aquilo tudo na esperança de conseguir o perdão de do Carmo, que se ela resolver perdoá-los, eles poderão seguir o seu caminho. Do contrário, ficarão presos aqui. Foi quando Natália disse, mas eu conheci do Carmo, ou acho que conheci do Carmo, mas ela não me pareceu uma má pessoa. Será que ela não percebe que enquanto não perdoar, ela também ficará presa aqui? Foi quando Guilhermina disse, com certeza ela sabe. Mas essa permanência para ela é prazerosa.
Porque a cicatriz que esses homens colocaram nela não se resume ao braço. Parece que ela vive, esteja onde estiver, desse ódio. E a cada ano, ela parece que recarrega suas baterias, parece que ela tem prazer de saber que eles estarão ali, clamando por um perdão que, no que depender dela, jamais terão. Eu sei, Natália, você deve pensar que ela está se envenenando cada vez mais com esse ódio, porque quem odeia dessa forma não envenena outros, se autodestrói. Mas o que ela tem a perder? Porque, na verdade, ela morreu naquele fatídico Natal. Durante anos, continuou respirando dentro de um corpo. Depois, recebeu a permissão de ir para outro plano, mas descobriu que o seu lugar era onde ela estava. Bom, Sr. Romário, não acredito que não seja difícil o senhor entender como estava a nossa cabeça diante daquela revelação, diante de tudo aquilo que nós vivemos. E é claro, voltamos para casa, nossos filhos voltaram também, saímos para a nossa viagem de férias, resolvemos não falar sobre o assunto, não tirar conclusões de como seria o futuro, e no final nós decidimos permanecer na casa. Sim, era a nossa casa, mas decidido. Mês de dezembro, viagem, ninguém ficaria ali no Natal. Só que as crianças cresceram, começaram a ter vida independente, aí nós pensamos um dia desses aí, um deles pode decidir ficar na casa, porque, poxa, como nós iríamos dizer não a pessoas adultas? Então, resolvemos negociar a propriedade. E lógico, quando a pessoa interessada veio, gostou, e fechamos os negócios, nós não conversamos nada, nós não falamos nada. O senhor pode pensar, poxa, eu fui pilantra, coloquei inocentes numa fria. Pode ter certeza que não, Sr. Romário. Pois dona do carro se incumbirá de avisá-los. Se eles vão aceitar o aviso ou não, vai depender deles. Mas ela, como sempre, fará a sua parte, tentando afastar inocentes e fazendo sofrer o máximo possível aqueles que ousaram destruir a sua família na noite do Natal.